Avinu Malkeinu Shabbat Shammai, nosso Deus Pai, Rei Celestial. Nós queremos engrandecer o teu nome, queremos dizer, Senhor, que estamos na tua total dependência, invocando o teu Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, para que esteja dirigindo esse nosso encontro. Que o Pado seja para a edificação do corpo de Cristo, seja bênção para os irmãos, nessa visão da reconciliação de judeus e gentios. Senhor, Yeshua, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Salvador e Senhor. Portanto, fazer o que fazemos aqui agora é por amor ao teu nome e por amor à tua obra. Nós pedimos ao Senhor que elimine todo o contratempo, que essa live possa transcorrer tranquila, em paz, transmitindo, Senhor, o nosso testemunho em ser teus servos. Em nome de Yeshua, amém. Rabino, nós fazemos parte aqui do TJC2 Brasil, e tem muita história aí que eu acho que ainda precisa ser, de repente, escrita, né, e esse pelo qual nós estamos aqui para ter essa conversa, e eu queria que o senhor contasse para nós como que o senhor se envolveu com o TJC2, qual foi essa trajetória, como que o TJC2 veio parar no Brasil, na realidade, né? Boa história. Muito obrigado. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar a todos que estão online conosco, uma alegria muito grande, e estou muito feliz pelo que o TJC2 Brasil tem feito, e agradeço a Raquel por essa live e toda a liderança. Muito bem. Bom, me apresentando, né, e eu sou o Marcelo, e fui ordenado rabino pela Netivia Bible Instructions Ministry de Jerusalém, Israel, com o rabino Joseph Shulam, e também fui endossado a minha ordenação pela Union of Messianic Jewish Congregations, né, de Estados Unidos, que é a nossa federação. Hoje somos mais ou menos cerca aí de umas 200 congregações judaico-messiânicas ao redor do mundo, portanto, somos uma federação e cada um é independente. E a nossa sede está em Israel, com o rabino Joseph Shulam. Eu sou de uma família de judeus italianos por par de mãe e pai totalmente português, daí os meus sobrenomes, né, bem português. Meus pais eram seculares e eu tive a felicidade de ter os pais seculares, porque eu pude fazer a minha própria escolha. E com 7 anos eu me tornei um coroinha na Igreja Católica por causa de um filme que eu assisti sobre Jesus, e daí passo 4 anos, vou para um seminário católico dos Padres Redentoristas e lá moro 7 anos. Então eu tenho uma carreira. Aí minha mãe se converteu, quando eu tinha 14, 15 anos, ela passou a ser a minha intercessora e ela orou 20 anos pela minha conversão. Com 34 anos eu entreguei a minha vida a Yeshua, mas minha mãe já passava ensinamentos judaicos para nós. Mamãe assinava aquele Notícia de Israel, que era a única coisa que tinha na época, né, há 33 anos atrás. Então, eu sou muito fruto dessa visão, né? Eu queria deixar esse testemunho aqui. Bom, mas vamos lá. Tudo Deus tem um propósito. Nada acontece ao acaso para os servos do Senhor. Não é? Já era um propósito de fazer, de ser assim, vamos falar assim, o esqueleto do TJC2, né? Treinando líderes, formando líderes, entendendo essa visão. Aí o Mateus conhece o Dr. Wayne, e o Dr. Wayne fala com o Mateus assim, lá em Odessa, isso em 98, falou, olha, nós temos orado para Deus levantar algo no Brasil. Aí o Mateus falou, meu pai fundou uma congregação judaico-messiânica no Brasil. E aí o Dr. Wayne, quando foi em 99, ele veio ao Brasil, conheceu o nosso trabalho e ficou muito maravilhado com o trabalho que nós fazíamos e convidou que nós instituíssemos com eles o MJBI Brasil. E assim nós fizemos. Essa escola formou cerca de 2.000 líderes, pastores, né? Isso foi muito bom nessa visão da restauração e da reconciliação. Quando eu falo restauração, é as raízes judaicas da fé. Muito bem. E aí os professores americanos começaram a vir para a escola. Olha quem eram eles. Dan Juster foi o segundo a vir aqui. Depois veio o David Rudolph. Depois veio o Russ Resnick, né? Depois veio o Don Finton, que também era do TJC2, também o Jonathan Burns, né? A irmã Adula lembra, quando nós fizemos um grande festival aqui, veio o Jonathan Burns,
E os professores começaram a vir. E aí, quando foi no ano 2002, a escola já ia muito bem, aí o Jonathan Burns nos convida para irmos a Buenos Aires para fazer um grande festival para evangelização, ou apresentar Yeshua aos judeus argentinos. E ele convidou o Mateus e eu e fomos. E lá, chegando em Buenos Aires, nós conhecemos o Jorge Goldstein. E ele já era um líder, mais ou menos, pastor judeu batista. Aí nós levamos a visão, fundamos o MJBI na Argentina, com o Jorge Goldstein e a Marcela, era um casal, e eles passam a instituir uma congregação judaico-messiânica, e quando foi no final de 2002, tivemos a primeira reunião do TJC2 em Buenos Aires. Aí sim, eu conheci o Peter Hocken, conheci o Johannes Fichtebauer, conheci o Mário Waldman, que meu filho já conhecia, mas eu não, pessoalmente, e eram os diretores do TJC2. E eu fui convidado para dar uma palestra nessa conferência de Buenos Aires sobre os marranos. E o Peter Hock apaixonou com a história, apaixonou. O Peter Hock foi um grande amigo meu, e aí ele escreveu esse livrinho chamado Os Marranos, não é? Que foi esse aqui, não, desculpa, esse aqui, ó, Os Marranos, esse aqui, nós traduzimos em português, e aí começamos, então, o TJC2 no Brasil. Então, praticamente, a primeira publicação nossa foi em 2002, depois publicamos esse aqui, que é a Visão Judaico-Messiânica, em 2003, depois publicamos esse aqui, que é a história da visão do TJC2, contando a história, com toda a diretoria. No início, eles tinham 12 diretores, sendo 6 judeus e 6 não-judeus. Não é? Entre os não-judeus havia o Brian Cox, não é? E outros, né? O Ivan também. Muito bem. Bom, então, instituímos o TJC2 no Brasil, e começamos através dessa literatura. E a gente caminhava junto com Buenos Aires, vamos falar assim, pensando em América Latina. Então, esse foi o começo, e daí para frente nós participamos de várias conferências em Israel, nos Estados Unidos, em Pensilvânia, fizemos lá um grande encontro do TJC2, aí nós começamos a ganhar corpo. Praticamente essa história como chegou o TJC2 aqui no Brasil. Maravilha! É muito bom ouvir toda essa história e a pessoalidade, né, a individualidade disso tudo. E quando o TJC2 chegou no Brasil, quais foram as dificuldades enfrentadas em relação à visão e à prática em si da propagação dessa visão? Eu assumi a presidência do TJC2 em praticamente 2002. O que aconteceu? A dificuldade que eu tive era que os meus colegas judeus messiânicos não aceitaram a presença católica. Eu tenho que falar isso, é a verdade. E aí eu fiquei sozinho. Eu era o presidente da União das Congregações Judaico-Messiânicas, justamente pensando em nos unir a favor dessa visão da restauração, mas, infelizmente, alguns colegas, as congregações de Curitiba, Vitória, Salvador, aceitaram o TJC2, mas os outros não. E aí foi um impasse. E também muitos irmãos nossos das igrejas, pela presença católica, foi a maior dificuldade que nós tivemos. Aí eu como fui ex-seminarista católico, explicava, olha, a visão, quem fez as atrocidades, principalmente no cristianismo, contra os judeus, foram a Igreja Romana. Então, é natural que eles estejam conosco para nos ajudar nessa reconciliação, reparando os erros históricos. Bom, mas isso não convenceu. Então, pastores deixaram de ser meus amigos por causa da presença católica, achou que eu estava virando ecumênico, que eu agora perdi a visão, e foi uma dificuldade terrível. Então, eu tive que mostrar muito trabalho ao longo desses anos, para não dizer década, trabalhando com os colegas pastores, dizendo que não, o concílio não é um movimento de unir a nossa fé no ecumenismo, é o contrário, unimos em razão de um motivo de um concílio de Jerusalém II, e seria o contrário de Atos, capítulo 15, que era o primeiro concílio, né? E até me permita que eu lembre isso, porque está gravando, eu queria deixar claro um testemunho,
que, naquela época, a visão era muito clara. O que eles queriam? Queriam fazer conferências no mundo todo e realizar em Jerusalém um concílio de Jerusalém II. Né? Então, eles queriam, por exemplo, vamos dar um número, vamos juntar a maior quantidade de pastores possíveis, inclusive padres católicos, bispos, e vamos a Israel e falar assim com Israel. Judeus, atenção, vocês agora podem receber Jesus como Messias e não precisa se converter ao cristianismo, vocês podem continuar judeus. É justamente o oposto do concílio primeiro em Atos. O que foi o concílio primeiro em Atos? Os gentios começaram a aceitar Jesus, não é verdade? E eles veio aquela pergunta, eles devem se converter ao judaísmo ou não? Aí, Atos, capítulo 15, Tiago, irmão do Senhor, presidindo o concílio de Jerusalém, disse, não, o gentio em Cristo fica como gentio, ele não precisa se converter. Agora, ele pode ir nas sinagogas, que está cercado de sinagogas, e aprender sobre a Torá, sobre Moisés, sobre o que ele quiser, mas eles não são obrigados à conversão. Então, é aí que está a origem, e eu estou vendo hoje que mesmo os nossos intercessores perderam essa visão, né? De um concílio 2, mas entender o que é o concílio 2. Hoje eu vejo, né, no final do meu mandato, eu vi que a preocupação agora é continuar fazendo nações, as conferências vamos dizer, de divulgar a visão. Mas essa data já não está sendo falada mais. Mas eu creio que, como está escrito nesse livrinho aqui do Peter Hocken, o Espírito Santo vai nos dar essa data desse anúncio mundial ao judaísmo que Jesus é o Messias. Bom, essa foi a primeira dificuldade, a presença católica. E a segunda dificuldade é a própria teologia da substituição. Imagina vocês, há 20 anos atrás, eu sofri muito. O judeu é raça ruim que matou Jesus, a igreja substituiu Israel, Israel saiu fora, agora tem um Novo Testamento, não temos nada com o Antigo. Então, imagina a dificuldade que nós temos até hoje, porque nem todas as igrejas ainda se libertaram da doutrina da teologia da substituição. Né? Então, isso é uma luta constante que eu acho que o TJC2 tem e ainda continuará tendo. Essas foram as duas grandes dificuldades. Eu acho que esse ponto em relação ao relacionamento entre os gentios cristãos e os judeus messiânicos continua ainda sendo um grande passo aí, tanto de evangélicos e católicos com os judeus messiânicos, e mais hoje, 20 anos atrás, era uma situação. Hoje ainda, como que o senhor enxerga isso? Alguma coisa mudou? Tem muita barreira ainda? Bom, como, assim, vamos dizer, eu enxergo esse relacionamento? O start foi dado. Né? O nosso ministério vai fazer ano que vem 25 anos, jubileu de prata, pregando a mesma tecla. Reconciliação, restauração das raízes judaicas da fé, não de ser judaizante, levar judaísmo à igreja. Isso nós não fazemos. Não é? Nós preservamos a identidade como a Bíblia nos recomenda, judeu vivendo como judeu, sendo reenxertado na oliveira. E o não-judeu, chamado de gentio, é enxertado na oliveira e participa das mesmas bênçãos. Mas não é simples assim. Né? Na minha cabeça mas muitos pastores, até hoje, eles têm uma resistência dessa ligação com Israel, porque eles falam Israel é histórico, Israel passou, Israel é dispensação da graça, Israel foi importante a dispensação da lei, agora é a graça. E com esse negócio de graça, eles têm uma barreira, constroem um muro, que Efésios 2 disse que em Yeshua, ele quebrou esse muro de separação para que os gentios que estavam distantes pudessem se aproximar. Então, esse relacionamento já começou. E eu agradeço o ministério da irmã Ádula, né, da Basileia Schilling, fantástico, porque eles começaram muito antes da gente, né, com essa visão de perdão e reconciliação. Mas eu vejo dois problemas. Primeiro, o relacionamento ainda não pode melhorar, diria, 95%, na minha opinião, ainda estamos o start foi dado, mas ainda há barreiras a serem vencidas. Por quê? Porque como vai relacionar gentio crente com judeu crente messiânico, se eles divergem de uma doutrina quase muito distante uma da outra, né? Então, quando o judeu
guarda o Shabat, celebra as festas, estuda a Torá, vê a graça e a lei juntas, né? Eu estou na graça do sangue de Yeshua, mas a lei, ela me guia, ela me mostra, é um sinal, é uma cerca da onde são os meus limites. Eu sou crente em Yeshua, mas eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso desonrar pai e mãe. Quer dizer, então, é muito difícil esse relacionamento dos gentios e judeus crentes, porque as doutrinas ainda são separadas, né? E a igreja herdou, desde o concílio de Nicéia, no ano 323 depois de Cristo, que a teologia da substituição, né? Que a igreja é o Israel espiritual de Deus. Quando você usa a palavra Israel espiritual, você não entendeu Romanos 11, que lá não está escrito isso, lá fala uma oliveira só. Efésios capítulo 2, 19, fala judeus e gentios, em Cristo, a família de Deus. Então, nos chama de família. Aí, o que acontece? Vou lavar a roupa suja em casa. Os meus colegas, alguns judeus messiânicos, líderes de congregações aqui no Brasil, não aceitam muito a visão da restauração. Por quê? Eles têm liberdade, eles têm o direito, eles são crentes em Jesus e são pessoas boas, pessoas sérias, honestas, não é? Eu louvo a Deus pela vida deles. Mas é um direito deles ter uma congregação judaico-messiânica mais fechada. Eles não querem, porque como o gentio nos rejeita muito, então eles não querem, eles ficam mais fechados e fazem um bom trabalho, claro, são discípulos de Yeshua, e eu louvo a Deus por isso. Mas isso dificulta, porque eles não se abrem muito ao meio evangélico cristão, não é? Principalmente por causa da presença católica, ainda. E, para o lado dos gentios, a igreja se distanciou 1.800 anos, então é natural que a igreja tenha uma certa resistência, e nós temos que ter paciência para ver que esse relacionamento é bíblico, ele está lá em Efésios 2, está lá em Romanos 11, está lá em Efésios 3, então precisamos entender que a igreja, como diz Paulo, é coerdeira dessas promessas, né? E que ela está enxertada no oliveira que é Israel e participa da mesma seiva. Romanos 11, 17. O que é seiva? Bênçãos. Então, a igreja pode entrar nas bênçãos judaicas e recebê-las como parte dela, da herança. Eles são coerdeiros, eles têm direito. Mas, muitas vezes, a igreja não tem esse olhar desse amor, dessa reconciliação. Então, eu vejo que temos muito trabalho pela frente, mas fico feliz, porque o start já foi dado e eu estou vendo a cada ano crescendo mais. Muito bom. Eu acho que parte da sua fala agora já respondeu a próxima pergunta, como esse relacionamento pode crescer. Na verdade... Bom, pode, mas eu tenho mais uma recomendação como pode crescer. Temos que trabalhar, primeiro, na declaração original, que está nesse manual aqui, que é a Fundação TJC2, né? Que é a carta declaratória, a resposta gentílica aos judeus e a resposta judaica aos gentios, né? Então, lá tem enumerado por itens pontos que nós devemos trabalhar. Então, como crescer? Voltar para a visão original e trabalhar com elas, tá? E divulgá-las, né? Segundo, fazer conferência, fazer seminários, fazer congressos, porque é a hora de crescer essa reconciliação, porque Yeshua está voltando. E Israel, o relógio de Deus, e todo judeu será salvo. Esse é um pré-requisito para a vinda de Yeshua. Não é? Então, é ir de pregar o evangelho até os confins da terra, um ponto. Outro, a salvação de Israel. E nós já somos a igreja judaica ressurreta. Estamos em Cristo, e eu recebo a ressurreição dele. Então, veja bem, isso é muito forte. Não é? Então, nós temos que bater nessa tecla para o nosso relacionamento crescer, nos valendo da mídia, das redes sociais, literaturas, não é? E conferências e tudo mais. Tá bom? Tá bom. E no Brasil, nós temos conceitos e ideias ideológicas bem disseminadas a respeito da teologia da substituição. Como você mesmo já mencionou aí, os cristãos hoje crescem com essa teologia disseminada, eles nem sabem nomear que é teologia da substituição a qual eles pregam. E como nós TJC2, podemos ajudar a curar as feridas do antissemitismo aqui no Brasil? Bom, para curar esse antissemitismo e fechar essas feridas, primeira coisa é orar, aumentar a equipe de intercessão do TJC2. Fé mais ação. O Tiago recomenda isso. Fé com obras. Então,
tem que orar muito, buscar de Deus a direção, porque Satanás não agrada disso. Apocalipse fala, no capítulo 10, que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, agora é uma luta de uma igreja vencedora, e eu quero, assim, com devido respeito e licença ao corpo de Cristo, falar em viva voz que eu não creio numa igreja, vamos falar assim, do jeito que está, todo mundo é salvo, todo mundo é vitorioso, não. Eu me baseio nas 7 igrejas de Apocalipse. Todas as 7 igrejas erraram, tiveram erros fatais, não é? Deixaram o primeiro amor, entraram pelos nicolaítas, que eram os gnósticos. Hoje a gente vê a igreja entrando no gnosticismo também, né, secularizada, humanizada. Então, tem muita coisa aí. Então, o que eu creio? Eu creio que o TJC2 pode trabalhar e deve nessa reconciliação com Israel e os gentios, mas não uma visão de restauração. E essa visão eu recebi do Eterno, se posso falar assim com falsa modéstia, desde quando eu me converti há 33 anos atrás, que eu recebi uma visão muito forte, é que o indivíduo restaurado, não é, pela palavra, pela santidade, não é ter religião, não é pertencer a uma denominação, mas eu tenho que ter uma espiritualidade, eu tenho que ter uma conexão de qualidade, a minha fé tem que ser uma fé de qualidade, não é? Eu não estou fazendo aqui uma crítica, mas eu sei que existe, basta você ligar a televisão que você vai ver uma igreja da prosperidade. Então, uma igreja que preocupa com bens materiais vai produzir crentes materiais, não é verdade? Uma igreja que preocupa com a visão da restauração, da espiritualidade, vai produzir uma igreja de vencedores. Então, eu creio, conforme a igreja de Apocalipse, apesar de todas erraram, todas receberam a promessa, ao que vencer, ao que perseverar, esse será incluído. Então, eu creio nessa igreja, vamos chamar assim, entre aspas, universal, daqueles que são indivíduos restaurados, né, nessa visão de reconciliação, de uma espiritualidade, uma conexão com o Pai, na profundidade da palavra, não apegados muito a denominações religiosas, vamos falar assim, que saiba separar isso, e indivíduos restaurados vão produzir uma família restaurada. Isso aconteceu comigo. Quando eu me converti, entrei nessa visão da restauração, minha esposa, meus 4 filhos entraram, e hoje vivemos assim. E, finalmente, indivíduo restaurado produz uma igreja, uma família restaurada, e um conjunto de famílias compõem ou constituem, não é? Um conjunto de família constitui a igreja restaurada. Então, eu não creio em um avivamento de uma igreja sem a restauração. Eu creio em indivíduos trabalhados pela palavra, com essa visão correta do entendimento da palavra do primeiro século, e também o amor aos judeus, não é? A família também, um conjunto de família forma essa igreja restaurada. E aí sim, porque quando você restaura, você vai eliminar as doutrinas que machucaram, que mancharam a igreja, não é? Então, por exemplo, eu não quero aqui me estender nessa parte doutrinária, porque não é o propósito do TJC2, assim, mas a teologia da substituição é uma teologia falsa, precisa sair. Então, no aspecto doutrinário, eu vou bater só aí que é a sua pergunta. Precisa combater essa teologia da substituição. E uma maneira que eu acho que pode fazer, Raquel, Débora, é o TJC2 fazer um trabalho em seminários evangélicos de ter o TJC2, a visão da reconciliação e perdão, como matéria, como disciplina dos futuros líderes. Porque nós temos que alcançar a liderança. O povo não tem o poder de mudar. O povo é mudado pela sua liderança. O povo segue o perfil do líder, não é assim? Como seguir o perfil de Yeshua? Yeshua foi um grande mestre, um grande líder, em todos os sentidos, em sabedoria, em domínio próprio, em espiritualidade, em conexão com o Pai, quer dizer, é fantástico, não é? Então, eu tenho que ter esse padrão, e eu creio que essa teologia será combatida dessa forma, não é? E também creio que, à medida que o TJC2 realiza mais seminários, tem mais literaturas, tem mais material de vídeos, eu creio que tudo isso vai contribuir para a gente eliminar essas arestas, como a teologia da substituição, tem outras
que eu não quero aqui abordar, mas que a igreja precisa entender. Não que ela vai ser judaizada, de jeito nenhum. Ela tem que voltar às raízes da igreja promulgada no primeiro século por Yeshua e seus apóstolos. Ali há princípios riquíssimos de Atos dos Apóstolos, dos Evangelhos, das cartas paulinas, que precisam ser restaurados. Esse entendimento, a teologia da substituição, entender Israel no papel devido, entender que Deus tem profecias específicas para o povo judeu e para a nação de Israel, não é? Quando a Bíblia fala, lá em Paulo, fala, não há diferença entre judeus e gentios. Sim, quanto à salvação, todos precisam de Cristo, mas há diferença do judeu como povo e nação, não é verdade? Eu já fui um judeu batista, mas eu não estava no messianismo, porque eu não tinha minha identidade restaurada. Então, eu sempre brinco o seguinte, Raquel, se todo judeu virar vamos pegar o batista, com todo respeito, porque eu fui batista. Então, se todo judeu virar um pastor batista ou virar um membro batista, quem vão perder na sua identidade, embora está salvo em Cristo, quem vai cumprir as profecias para que Yeshua volte, em termos das profecias messiânicas para a vinda dele? É o judeu. Por exemplo, meu filho já formou na Universidade Hebraica, o desejo dele é voltar para lá, meus netos querem mudar para lá. Essa é uma mitzvah, não é? Um mandamento que nós temos. O gentio não tem que voltar para Israel, mas eu tenho. Não é? Quer dizer, então, meu compromisso de restauração do país, da língua, da fé, não é? Então, mais sabendo que Paulo fala que todo Israel será salvo, é uma grande responsabilidade ser judeu e ser descendente de judeu. É verdade, né? Já ouvi isso outra vez esse ano. E como nós podemos cooperar para a unidade do TJC2 na América do Sul? E essa pergunta se refere a um contexto histórico mesmo. Eu sei que vocês têm aí o Museu da Inquisição em BH. Eu tive a oportunidade em dezembro do ano passado de ir no Museu da Inquisição, saber um pouco mais da história, que é riquíssima, tem muita coisa que na escola não se conta. E diante dessa história que nós temos em relação à Inquisição, à perseguição, como que o TJC2 entra no meio disso tudo? Bom, entra em todas as portas, em todo sentido, porque para se reparar erro e curar feridas, tem que haver uma mudança de atitude, né? E eu vejo o TJC2 com uma grande oportunidade dele não ser denominacional, mas dele atuar no corpo de Cristo, tentando apagar e curar essas feridas da história. E quanto à questão de se aprofundar no conhecimento sobre o assunto de unidade entre Israel e igreja, para aqueles que são mais curiosos, por exemplo, tem indicações, eu acho que tem esses livros que o senhor já mostrou, que foram feitos, que estão em português, mas tem mais livros, vídeos, programas ou até filmes que o senhor poderia recomendar? Sim, tem. Bom, primeiramente, cumprimentar a irmã Adula Nerama, que tem uma literatura fantástica há mais de 40, 50 anos, o Ministério Canaã, né? Me parece 50 anos, irmã Adula? 40 anos. Então, a literatura da Basileste Link, não é muito boa, porque fala da reconciliação, e a reconciliação é uma parte da restauração. Então, nós temos 600 horas de vídeo, nós já temos mais de 200 artigos no nosso site, temos mais de 20 livros, sendo 14 livros meus, mais do meu filho, e mais 5 livros traduzidos, do Joseph Shulam, temos traduzido do Siderot, né? Também traduzimos o livro dele, temos a tradução daquele Don Finton, também temos o livro dele, Meu Povo também é o Teu Povo. Então, eu acho que essa literatura é o que nós temos, somando aí ao Ministério da Irmã Ádula, não é? Da Canaã, mais a Impacto e nós. Então, eu creio que essa unidade, se a gente publica isso através de vídeos, né, vai ser muito importante. Uma maneira também, eu já estou encerrando, da Igreja Unir com Israel, é fazer o que a irmã Ádula está fazendo e que nós fazemos há 25 anos, levar grupo a Israel. Porque quando o pastor vai a Israel, por exemplo, eu já levei muitos pastores batistas, inclusive da igreja que eu era batista, levei o chefão,
comigo 2 vezes, e levei também a equipe dele. E chega lá, a gente ora, a gente explica, leva lá os pastores na congregação judaico-messiânica do Shula, eles levam aquele susto, né, quando vê aquela quantidade de talit que pá, eles falam, puxa vida, esse povo está numa seita judaica dos fariseus. Né? Então, a gente tem que ter muita paciência, muito amor, aí você leva lá para ver o que o judeu preserva, que aquele judeu de preto pode até ter demônio no meio deles, mas não são demônios em pessoas vestidas de preto, eles são homens piedosos, são homens que oram os salmos, são homens que aguardam o Messias, e eles precisam de salvação, precisam do nosso testemunho. E, finalmente, a unidade, testemunho. Eu aprendi uma coisa com o Rabino Shula. Você quer ganhar um judeu para Yeshua? Não pregue, mostre. Essa é importante. Quer ganhar um judeu? Mostre seu testemunho de vida. Agora mesmo, antes da live, estava com uma pessoa do Nordeste me ligando, não é? E com amor eu falei assim, mas por que você está me ligando? Você é contra mim? A minha doutrina? Ele falou, não, porque o senhor é gente boa. Eu vi o seu caráter, então eu quero a sua opinião, quero... Entendeu? Então, acho que o testemunho tem que falar. E eu tenho trabalhado, claro, temos as nossas fraquezas, nossos defeitos, mas o testemunho é que vai produzir essa unidade, não só com viagem a Israel, não é? Mas também voltando para a palavra de restauração. Bom, mais ou menos isso aí. Muito bom. Muita coisa, né? Falo demais. Não, tá ótimo. É sempre bom ouvir mais. E agora, e para acessar esse material todo que vocês têm é no site do Ensinando de Sião, não é? www.ensinandodesião.org.br, portal.ensinandosião.org.br, são os 2 sites principais, tá? Tem também a Abradim, que trabalha... A Abradim também é uma perna do TJC2, porque é a Associação dos Descendentes Judeus, descendentes da Inquisição. Né? Quer dizer, então, a gente trabalha biblicamente, Salmo 87 fala que Deus tem o registro dos povos. Deus escreveu o seu nome lá, e ele sabe onde você nasceu. E o Salmo fala, um nasceu lá, outro nasceu cá, porque eu tenho o registro do povo. E como nós sabemos que o chamado de Deus para a casa de Israel é irrevogável, eterno, Isaías 31 mostra, né, essa eternidade do pacto do Deus com o povo de Israel, também Paulo mostra em Romanos 11, e vemos pelos profetas que Deus espalhou o povo judeu, mas o próprio Deus vai ajuntá-los. Então, nesse ajuntamento, os judeus, ao longo da história, foram assimilados. Meus pais eram seculares. Eu aprendi Jesus assistindo um filme, quando eu era de 7 anos de idade. Um filme, chamado Marcelino Pão e Vinho. Então, imagina, os judeus foram assimilados. E agora precisamos fazer um trabalho de bom testemunho, não de ficar pregando o santinho, não. Dar testemunho sobre o caráter de Yeshua, não é? E eu falo que quanto mais eu conheço Yeshua, mais envergonhado eu fico, porque eu vejo quão distante eu ainda estou dele, né? Da sabedoria plena dele, do conhecimento dele, do testemunho dele, e com a fé que ele tinha, com a obra, com os milagres, expulsando o demônio, libertando cativos. Né? Então, não podemos esquecer essa doutrina básica. Mas é isso aí.